Luz, câmera, ação. Câmera, ação. Tinha que ser Minas Gerais para começar a falar sobre as minhas mudanças de um modo que eu goste. Esse ano eu tô mudando muita coisa. O visual, a minha saúde, minha rotina, meus relacionamentos, meus hobbies, minha visão de mundo, meu propósito. Tô dizendo que até o final do ano eu vou estar muito diferente pra melhor. Mas voltando ao passado, vamos fazer um plano geral das minhas mudanças, porque minha vida é marcada por muitas delas. Plano geral? No cinema, um plano geral captura o sujeito em sua totalidade, juntamente com uma parte significativa do ambiente ao redor. Como recurso narrativo, permite que a gente absorva a atmosfera e compreenda a relação entre o sujeito e seu ambiente. E é isso que eu quero, entender a minha relação com todos os ambientes que eu já vivi. É claro, deixa eu me apresentar formalmente. Eu me chamo Érica, me chamo Ieda, me chamo Trajano e me chamo Harris. Ou melhor, Érica Ieda Trajano Harris e tenho 24 anos. A minha história com mudanças vai muito além de mim. Eu sou fruto de mudanças. Meus pais se encontraram em Macapá, no Amapá, em meados dos anos 90. Meu pai, que estava fazendo uma espécie de mochilão, encontrou um casal lá pela Bahia e esse casal falou: por que você não vai para Macapá, no Amapá, conhecer? Deve ser muito legal. E minha mãe, que foi para Macapá, antes tinha ido para Laranjal do Jari, que é uma cidade do Amapá, para poder ajudar o irmão dela com os sobrinhos para poder cuidar. E nisso aconteceu um evento super especial e histórico. Eles se conheceram, juntaram suas coisinhas e olha só o que aconteceu. 25 de agosto de 2001, às 6h45 da manhã, no Hospital São Camilo, bairro Santa Rita, Macapá, Amapá, nasce... eu. Logo, a gente se muda de bairro algumas vezes, mas o mais significativo foi em Freiro 2, onde eu recordo a maior parte da minha infância. Com relação ao colégio, o primeiro colégio que eu estudei na minha vida foi um particular, que foi o CIA, ou melhor, Centro Integrado de Aprendizagem, e passa-se alguns anos depois eu estudo no colégio, numa escola pública chamada Escola Estadual Modelo Guanabara. Eu acho que uma das mudanças mais significativas na minha vida foi o nascimento do meu irmão, Felipe, em 23 de março de 2008. Aí lá pela época de 2010, chega uma tia que morava em São José dos Pinhais, no Paraná, e acredito que através da visita dela fez com que eu motivasse meus pais para que eles se mudassem para o Paraná, que foi o que aconteceu anos depois. Então a gente se planejou, a gente vendeu a casa que a gente tinha, se mudou para uma kitnet temporária que ficava na mesma rua e então no dia 21 de janeiro de 2012 nós realmente nos mudamos para São José dos Pinhais, no Paraná. Então a gente chega em São José dos Pinhais e a gente vai para o bairro chamado Del Rey, que particularmente era o cu do mundo. Mais tarde eu justifico a minha resposta. Dali a gente ficou mudando de casa pro mesmo bairro. Foi um total de 3 casas que a gente fez essas mudanças. Eu também mudei de colégio 2 vezes. O primeiro foi o colégio estadual Barro Preto, que era bem próximo do Del Rey, e o outro que era um pouquinho mais distante, que era o colégio estadual da Colônia Murici. Quando a gente se mudou para a 3ª casa, lá já em 2017, eu tive a chance de poder participar de um processo de seleção para uma bolsa de intercâmbio estudantil feita e proporcionada através do Rotary International, que é uma organização filantrópica internacional. Nessa mesma época foi quando eu consegui meu primeiro emprego no CEMEI, o que era bom porque era próximo da minha casa. Então aí eu tinha trabalho e participava do processo de seleção ao mesmo tempo. Foi praticamente um ano de processo para conseguir essa bolsa de intercâmbio. E pela metade de 2018, eu finalmente viajo para a Colômbia. Na Colômbia, eu me mudei 4 vezes de casa. E não foi porque eu fui uma garota má. Tem uma explicação para isso. Mas já resumindo, isso faz parte do processo do Rotary, de intercâmbio. Então, na metade de 2019, quando eu volto da viagem para a Colômbia e retorno ao Brasil, eu tenho que fazer a metade do meu ensino médio, porque eu não consegui validar meu ensino médio enquanto eu estava estudando na Colômbia. Então, eu tive que fazer uma parte que eu tinha começado no Brasil, mais 6 meses de novo. E aí eu finalizei e fiquei formada finalmente no ensino médio no final de 2019. Então, formado no ensino médio, vem o quê?
Pandemia. Eu acho que o ano de 2020 foi o ano mais movimentado que eu tive na minha vida. Eu até tentei prestar vestibular para publicidade e propaganda na UFPR, Universidade Federal do Paraná, porém eu não passei. Então decidi focar e fazer outras coisas além da universidade. E uma delas era fazer uma oficina de cinema. Eu até tinha começado, né? Mas com a pandemia, mais pra frente, não rolou. Então, passa-se o próximo ano, 2021. Em 2021, eu consegui uma bolsa de 100%, uma bolsa de estudos para TecPUC, que era o antigo colégio técnico da PUC mesmo, é técnico de administração. Fui, estudei e foi aí também onde eu consegui meu segundo emprego, numa clínica odontológica em São José dos Pinhais. Eu até me aproximei mais porque esse é o momento mais sério. Na metade de 2021, em julho, pouco antes do meu aniversário, um mês antes para o meu aniversário de 20 anos, o meu pai falece de Covid. Esse foi um ano pesado para todo mundo no mundo. E para mim não ia ser diferente. Foi uma época bem conturbada da minha vida, não somente por isso, mas antes estava sendo também. E quem sabe eu conte um pouco mais sobre isso. Mas foi praticamente um tapa na minha cara e eu acho que foi uma das mudanças mais radicais que eu tive. Não somente minha vida fora, mas como também internamente. Existe uma Érica antes e depois do meu pai falecer. Mas a vida tem que seguir. Então, respirando fundo, recomeçando tudo de novo, caquinho por caquinho, passo por passo, eu continuo a minha vida e vamos pro ano de 2022. No ano de 2022, eu começo a trabalhar num hospital pediátrico e também finalizo o meu técnico em administração. Pronto, estou formada em mais uma coisa. Nesse meio tempo, minha família e eu, a gente já estava se planejando fazer uma grande mudança e sair do estado, ainda quando papai estava vivo. Mas aí quando ele faleceu, isso realmente motivou mais ainda para que a gente fizesse essa grande mudança. Então, dali, nesse meio tempo, depois que ele faleceu e a gente conseguiu se reestruturar financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, e todos os entes, a gente bota o nosso plano em prática. Então, a gente planeja se mudar para Uruçuí. A gente realmente estava precisando de uma mudança grande nas nossas vidas, não só para mim, como para minha família, que agora era somente minha mãe, meu irmão e eu. Mas, Érica, por que vocês vão se mudar de São José dos Pinhais, no Paraná, que é próximo de Curitiba, para ir para Uruçuí, no Piauí? Como assim? Eu explico melhor. Uruçuí foi o lugar onde minha mãe nasceu. Ela saiu de lá com 17 anos de idade. E dali a gente viu um bom lugar para recomeçar, principalmente para as oportunidades de emprego que estavam tendo na época e ainda tem, porque é uma cidade que está em expansão. Então, dessa forma, a gente decide ir para lá tanto pela segurança, pelas oportunidades e porque também há alguns familiares da minha mãe lá para a gente poder ter uma base. Indo para 2023, não teve nada de muito significativo, além de a gente realmente botar a mão na massa e ir executando a nossa mudança. Eu acho que a única coisa mais significativa que eu tive foi, mais uma vez, uma mudança de emprego para um emprego híbrido, que era home office e algumas vezes eu ia para a sede. Era um emprego de gestão, era um emprego de gestão de obras, um software de gestão de obras. Foi uma experiência interessante antes de me mudar. E aí vocês devem estar pensando, que loucura, né? Como assim mudar de lugar onde você já tem uma base para ir para um lugar onde vocês não sabem realmente se vai dar certo ou não? Mas eu falo para vocês, não percam a cena dos próximos capítulos e eu já digo, a gente realmente estava precisando de uma mudança. E há algumas vezes na vida que a gente precisa fazer algumas loucuras. Isso é, às vezes a loucura faz muito sentido também. Então, em 16 de janeiro de 2024, a gente faz a tão planejada e executada mudança de São José dos Pinhais, do Paraná, para Uruçuí, no Piauí. E já digo uma coisa, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil, mas a gente conseguiu se fincar e a gente cada vez mais está
conseguindo se estabelecer na região. Mas aí acontece mais uma mudança significativa na minha vida, porque então vem um lugar muito especial também, Noruega. E aí fala, Erika, de Uruçuí no Piauí para Noruega? Pois é, eu acredito que lá por abril de 2024, uma amiga da minha mãe me convidou para passar 3 meses na Noruega, e eu fui. Antes de ir para Noruega, nesse meio tempo que eu estava em Uruçuí, mais uma vez como sempre eu gosto de trabalhar, então arrumei uns bicos num salão de beleza, que também foi mais uma experiência e foi um ótimo lugar para saber como funcionava a dinâmica da cidade. Então, depois de passar um tempo na Noruega, eu retorno para o Brasil e aí eu foco em fazer o Enem, porque na época eu queria fazer uma universidade e arrumar um emprego ao mesmo tempo. O engraçado é porque logo que eu consegui um emprego aqui, eu consegui numa das grandes fazendas que tinha na cidade. Porque sim, em Uruçuí é muito forte o agro. Virei uma garota do agro nesse meio tempo. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E eu estava muito dividida entre a universidade e o mochilão, porque essas duas ideias coexistiram e vieram ao mesmo tempo enquanto eu estava na Noruega. Então, acabei focando mais no mochilão depois que eu vi da universidade, pensei, talvez não seja para mim, apesar de já ter tido plantado a sementinha e ter feito o Enem e ter tido minha nota no SISU. E não, esses sonhos não vieram do nada, são sonhos que eu tive desde quando era criança, me formar e viajar. Eu tenho até uma cartolina onde eu falo todos os meus principais sonhos. Quando eu tinha de 11 a 12 anos eu tinha feito esse mapa dos sonhos. Então eu acabo decidindo tirar para os dois lados, para a universidade e para o mochilão. Mas confesso, eu tinha muito mais fé no mochilão. Mas então vamos logo para 2025, mais especificamente metade de 2025, porque até então a minha vida estava trabalhando, e aí recebo a seguinte mensagem no e-mail: você passou na UFMG. E agora, como que eu ia fazer? Eu só sei que as coisas se alinharam e mais pra frente eu vou explicar como que isso aconteceu, mas eu consegui ir para Minas Gerais em 29 de julho de 2025, que coincidentemente foi a data que meu pai faleceu. Pronto, então eu chego em BH e fico por um tempo na casa da mãe da minha gestora. Sim, eu fiquei na casa da mãe da minha chefe na época, eu vou contar melhor essa história depois. Mas eu fico na casa dela por uma semana e depois aí eu me mudo para um apartamento. E nesse apartamento, sabe quantas pessoas tinham? 9 pessoas contando comigo. Eram 9 mulheres dentro de um apartamento com só um banheiro. Mas o lado bom era 7 minutos próximo da universidade andando. Então eu fui aproveitando a universidade, indo em palestras, indo em eventos, diversas coisas que eram possíveis para mim porque estava morando próxima. Mas é claro, eu estava com a expectativa e esperança de que eu ia conseguir uma das vagas nas moradias universitárias que a universidade proporciona. E por que eu queria tanto isso? Não precisava pagar aluguel, não preciso pagar aluguel, não preciso pagar água, não preciso pagar luz, não preciso pagar condomínio, é de graça. Porém, obviamente, a demanda sempre era muito grande e para conseguir eu tive que passar por uns perrengues e aventuras. O meu caso foi que chegou outubro, que foi a data e que era o resultado da seleção da qual eu tinha participado para conseguir as moradias. E sabe qual que foi o resultado? Não passei. Imagina uma mulher frustrada. E aí o que eu ia fazer? Eu sei que na época eu fiquei bem triste, mas logo depois eu acabei aceitando e vendo, eu vou ter que resolver isso de alguma forma. Me mudei do lugar onde eu morava com 9 pessoas, eu morava com mais 8 pessoas e fui para um lugar mais tranquilo que também era relativamente próximo da universidade e fiquei, enfim, com um quarto só pra mim, porque antes eu dividi o quarto com mais 3 pessoas. Mas a coisa boa é porque eu tinha feito um recurso. Sim, você pode fazer um recurso. E então eu não estava com muita expectativa, como sempre acontece na minha vida. E eu só sei que estava já no quarto novo, na casa nova. Então chega o e-mail. Eu consegui passar nas moradias universitárias. Eu não finalizei nem um mês inteiro de aluguel e logo me mudei para as moradias universitárias. Então, para finalizar, nesse meio período, eu entrei numa espécie de despertar. Como eu falei, despertou um sentimento em mim bonito, mas também doloroso, que eu vou contar mais para o final de toda essa jornada desse projeto.
mas eu sei que foi muito importante para mim. Eu sei que esse sentimento interno me deu a seguinte mensagem: minha filha, depois de toda essa jornada na sua vida caótica, louca, doida, agora a mudança vai ser dentro de você. E cá estou eu aqui, namoradinha universitária, depois de acontecer todas essas coisas na minha vida. Estou finalmente na universidade, que era uma coisa que eu imaginava desde criança e sonhava. E agora eu tenho que fazer as pazes com o meu passado, porque tem muita coisa que eu preciso olhar para dentro de mim e preciso ressignificar isso. E aí o projeto Onde Está Trajano, depois de todas essas mudanças da minha vida.